Na quarta-feira, dia 2 de novembro, será o dia de finados. Um dia em que dedicamos em memória aos nossos amigos e familiares que já se partiram. Momento de reflexão e de saudade, né? Bom, sobre esse assunto, a gente preparou uma reportagem muito especial, muito sensível para você aí de casa acompanhar. Nascer, crescer, procriar, envelhecer e morrer. O ciclo natural da vida, teoricamente, é esse. Mas e quando as ordens são invertidas e o fim da vida chega ainda nos primeiros anos dela? A fisioterapeuta Jéssica teve esse dessabor e provou muito precocemente a perda do filho. O pequeno Lorenzo partiu aos 4 anos por conta de uma grave infecção. 3 anos se passaram desde então. O luto chegou cedo demais e lidar com esse sentimento foi um desafio. Eu nunca tinha passado por uma morte de alguém tão próximo, né? De alguém que eu amasse tanto quanto um filho, né? Uma mãe, nunca tinha passado por isso. Então a morte para mim sempre foi muito subjetiva, era algo muito doloroso para o outro, mas que eu nunca tinha vivido. Foi tudo tão abrupto que de repente ele estava no hospital por uma virose e de repente ele já estava com um diagnóstico mesmo bem sério, que podia ter sim um tratamento, mas que não teve nem tempo da gente cogitar buscar um profissional para esse tratamento. Então a morte ela foi muito abrupta assim para mim, né? O seu filho morreu. Eu lembro que no momento da partida dele, as últimas palavras que nós trocamos, como que eu vou falar para ele, força filho, vai dar tudo certo, e eu fraquejar, né? As perdas normalmente nos atingem em cheio. O choro, arrependimentos, desespero e depressão muitas vezes acompanham esse processo. É que são essas as reações normais, esperadas e muitas vezes até necessárias para aliviar a tristeza causada pela morte de alguém querido. Mas será que elas seriam mais brandas se houvesse a compreensão e a aceitação da morte? E nesse pós-morte, eu tinha que honrar a vida dele, tudo que a gente viveu e o amor que eu tinha por ele. Eu não podia abandoná-lo ali e simplesmente sentar na calçada e chorar. E isso foi me motivando, me dando forças. Então eu fui na funerária, escolhi o caixãozinho, tudo com muita simplicidade, honrando mesmo tudo aquilo que ele foi. Durante o funeral, de como a gente ia acolher os amigos, as pessoas que ele amava, então tudo eu fui pensando de uma forma como se fosse uma celebração, não uma celebração da morte, mas um momento assim que ele pudesse realmente se despedir de nós. Eu lembro que eu pedi numa padaria as Carolinas, que ele amava tomar no café da manhã, então assim, eu queria que fosse do jeitinho que ele gostava sempre, justamente para exaltar tudo aquilo que ele foi no nosso dia a dia. No momento de enterrar ele, que eu acho que foi um dos piores momentos assim que a gente tem, né, que fala assim, agora acabou, agora é voltar para casa. Então eu fui conduzindo com leveza, mas para honrá-lo, né, para honrar a vida dele. Perante a morte, a gente fica com a perda física, né? E eu materializei ele fisicamente numa estrelinha que ele tinha desenhado em mim, então toda vez que eu sentia muita falta dele, de vê-lo, de abraçá-lo, de beijá-lo, eu olhava, acariciava essa estrelinha. E também uma estrela bem linda, que eu olhei para o céu no momento da minha oração, pedindo para Deus acolhê-lo, né, naquele momento da passagem dele. Eu sempre olhava no céu e aquela estrelinha estava lá e parecia até que piscava para mim. Então essa materialização foi muito importante para mim também passar por esse período do luto. Eu sou cristã, então de acordo com o que eu penso, com o que eu idealizo de ser cristã, de acreditar em Deus, eu não posso ser hipócrita e acreditar em Deus só nas coisas boas. O luto é um sentimento que todos nós sabemos que uma hora ou outra na vida teremos que enfrentá-lo. Mas a verdade é que nem sempre estamos preparados para lidar com ele. E o luto é muito particular, muito individual. A sua singularidade vai variar de acordo com cada indivíduo. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a psicóloga Paula Neres, que vai me explicar por que o luto é tão particular assim. Bom, Tati, o luto é particular até mesmo na forma de vivenciar. Então, o que é o luto? É uma forma de sentimento que é disparada a partir de uma perda, seja de uma pessoa querida, do emprego, de um relacionamento. E toda essa avalanche vem disparada por esse evento. Provavelmente, eu diria que a compreensão sobre o evento e sobre o processo de perda é muito importante, entender que
tá tudo bem também sentir toda a intensidade de sentimentos que vem, essa avalanche, entender que virão mudanças, mas que fazem parte e que será possível continuar a viver apesar do luto. A verdade é que ninguém está preparado para lidar com as perdas. O luto é processado aos poucos e as emoções vão sendo regularizadas com o tempo, mas cada um no seu tempo. A Jéssica, que nós mostramos no início dessa reportagem, seguiu, abriu seu coração para o amor e o desejo de ser mãe novamente voltou a falar mais alto. Será que eu vou conseguir amar tanto quanto eu amo o Lorenzo, quanto eu amei, o quanto eu me dediquei a ele? E eu falo que a Giovana eu amo em dobro. Eu amo a Giovana por ela, por ser quem ela é, e amo pelo Lorenzo, por tudo que a gente viveu também. Então, ela é amada em dobro. E com um amor sem culpa, um amor de recomeço mesmo.